irmãos, bom dia, amigos que ouvem a nossa IBD via online. Irmãos, é uma grande alegria estar aqui, trazer essa lição. E o estudo de hoje está relatado no segundo livro dos Reis. O livro dos Reis, ele descreve os pecados, o declínio e o exílio, tanto do reino do sul, Judá, quanto do reino do norte, Israel. O propósito do livro não é somente registrar a história dos reis, mas é demonstrar que o sucesso de qualquer rei e de qualquer nação depende da medida da sua fidelidade à lei de Deus. Nosso personagem foi uma princesa de Judá em Jerusalém. O nome dela é Jeoseba. Ela é citada no segundo livro dos Reis, capítulo 11, de 1 a 3. E no segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versos 22, de 10 a 12. A sua vida, irmã, foi tremendamente usada para o cumprimento de uma grande promessa de Deus. Jeoseba é uma tia, é uma mulher muito usada. E quando lendo Reis, ouvindo as pregações das meninas, do grupo da Força Tarefa, cada vez que uma apresentava alguma coisa, Elias, Eliseu, Josafá, a gente fazia o quê? Lia todo o livro, E então, fazer parte desse grupo foi de grande importância, porque no fundo fez com que nós nos colocássemos dentro das histórias, dos enredos e pensássemos alguém. E Jeoseba falou comigo. No decorrer vocês vão entender. Então é uma tia preocupada com um familiar seu. E quantos de nós aqui, irmãos mais velhos, um cunhado que chega numa família, quantos aqui não se preocuparam, E como a nossa divisa aqui é fazer pouco melhor, um pouco mais e um pouco melhor a cada dia, eu acho que o exemplo de Jeoseba tem isso. Nós podemos vê-la como uma mulher que deu o seu melhor naquele momento para um propósito divino, tá bom? Como o livro está em 1 Reis, nós vamos trabalhar com um pequeno resumo sobre o livro dos Reis. O primeiro e o segundo livro dos Reis, embora sejam dois livros separados em nossa Bíblia, originalmente ele foi escrito como um único livro, contando uma história unificada que começa no livro de Samuel, que é o livro anterior a ele. Então, no próximo slide nós temos uma unificação. Davi unificou todas as tribos de Israel em um reino, e Deus prometeu que na sua linhagem viria um rei messiânico que estabeleceria o reino de Deus sobre as nações e cumpriria as promessas feitas a Abraão. O livro dos Reis conta a história de uma longa fila de reis que vieram depois de Davi, e como nenhum deles cumpriu essa promessa. Na verdade, eles levaram a nação de Israel diretamente ao desastre. A história começa e termina com foco em Jerusalém. Primeiro com o reinado de Salomão e a construção do templo. E depois termina com a destruição de Jerusalém e o exílio de Israel para a Babilônia. E a história que leva a essa tragédia é o que compõe as 3 seções centrais do livro. O que explica como Israel foi dividido em 2 reinos rivais. E como Deus tentou impedir a corrupção de Israel, enviando os profetas, e como o exílio se tornou a consequência inevitável dos pecados de Israel. Então o livro dos Reis mostra governantes corruptos, gananciosos, assassinos, querendo ou não, algo bem atual na nossa época, Então, se nós não estivermos ligados a Deus, se nós não estivermos firmes na fidelidade aos mandamentos, passamos por todos esses problemas. Então, no outro slide, nós temos 2 primeiros capítulos. O livro começa com 2 capítulos sobre o reino, passando de Davi, que estava velho, para o seu filho Salomão. As palavras finais de Davi a Salomão são muito semelhantes às de Moisés para Josué e de Samuel para o povo. É uma chamada para permanecer fiel aos mandamentos da aliança e viver em aliança somente com Deus de Israel. Mas não é isso que acontece. Vemos uma história muito triste de assassinatos, ganância e desejo de poder. Então vamos agora ver a divisão, como aconteceu.
As tribos do norte rejeitaram essa ideia. Eles rebelam-se e se separam e formam seu próprio reino rival. Agora, na história, nós temos o reino do sul, Judá, centrado em Jerusalém, com os reis da linhagem de Davi, e esse novo reino do norte, chamado Israel. A partir desse ponto, a história vai e volta do norte a sul, traçando o destino de ambos os reinos. Aqui é só um pequeno resumo do livro dos reis, tá bom, irmãos? Eu vou entrar em Joseba posterior. Cada um desses reinos teve cerca de 20 reis sucessivos, e à medida que o autor apresenta cada rei, ele avalia os seus reinados através de alguns critérios. Pode pôr o próximo slide. Eles adoravam somente o Deus de Israel? Ou instituíam adoração a outros deuses? Eles confrontaram a idolatria que existia entre o povo? Eles permaneceram fiéis à aliança que fizeram com Davi? Ou eles se tornaram corruptos e injustos? De acordo com esses critérios, o autor não encontra bons reinos, nem no norte de Israel. 0 de 20. Então, Israel, 0 de 20, não houve um bom rei. Então, no sul de Judá, apenas 8 dos 20 recebem uma classificação positiva, o que conecta a outro grande propósito do livro, introduzir a função dos profetas, que é a figura-chave na história de Israel. Assim, na Bíblia, os profetas falavam em nome de Deus, de Israel, e exerciam uma função de vigilantes da aliança, o que significava que eles chamavam a atenção à idolatria e injustiça entre os reis e o povo. Eles estavam constantemente lembrando a Israel do seu chamado para serem uma luz entre as nações, para que obedecessem aos mandamentos, e assim, os profetas desafiaram Israel a se arrepender e a seguir o seu Deus. Os profetas mais proeminentes são os do norte, Elias e o seu discípulo Eliseu. O próximo slide nós vamos ter Elias aí. Elias, que foi falado pela irmã Silvia, que trouxe, ele teve tantos problemas que ele ficou em depressão, foi seguido por Jezabel. Mas Elias profetizou em uma época muito difícil do ponto religioso, durante o reinado de Acabe e sua esposa Jezabel. Ela era manipuladora e muito idólatra. Em seu ministério, anunciou uma grande seca e confrontou os profetas de Baal e os venceu. Elias foi o porta-voz de Deus contra a idolatria. Passou seu manto para o seu discípulo Eliseu. Então, com todos os problemas, ele fez o que era certo. Com todo o medo, ele seguiu os mandamentos do Senhor. Depois nós temos o próximo, que é Eliseu. O ministério de Eliseu ele foi marcado por muitos milagres, o dobro de milagres. No livro de Elias, ele fez 7 milagres. Eliseu, 14 milagres, que todos nós já falamos, já tivemos aqui em outras aulas, as explicações desses personagens que foram alcançados por esses milagres. Durou algo em torno de 50 anos. O ministério de Eliseu durou 50 anos, atravessando toda a última metade do século 9 a.C. e cobrindo os reinados de Acabe, de Acasias, de Jeorão, de Gel, de Jeocás e de Joás. Os livros dos reis, eles nos dão um vislumbre de esperança, de que Deus não abandonou a linhagem de Davi. Deus tem seus próprios caminhos para cumprir os seus desígnios e planos, e a mente humana é incapaz de entender os caminhos do Senhor. Então, não importa o que você esteja fazendo, esteja ligado nos mandamentos, nas orações, na igreja, não importa, porque nós não entendemos os caminhos do Senhor, mas Ele nos usa naquilo que nós estamos fazendo. O próximo slide, nós vamos ter uma árvore genealógica. Eu achei muito boa trazer essa árvore, sim. É a árvore genealógica do rei Joás de Judá. Domingo, a irmã Estela nos apresentou o rei Josafá. E foi um personagem que rendeu uma boa discussão em classe. Então você, irmão, que não está vindo da escola bíblica, está fazendo falta na nossa classe. Aqui nós podemos conversar, podemos discutir e podemos verificar como Deus é maravilhoso. Então venha a nossa EBD. Hoje eu vou apresentar então a princesa Joseba.
neta do rei Josafá, que com muita coragem e ousadia salvou a vida do seu sobrinho Joás. O que nos prova uma grande verdade. Todos os planos de Deus têm por objetivo promover a paz aos seus amados. O fim que ele deseja. Em amarelinho aí nós temos Acabe, casada com Jezabel, reino de Israel. Jezabel e Acabe têm 3 filhos, Acasias de Israel, Jorão de Israel e Atalia, a mulher que se casa com Jorão, rei de Judá, filho de Josafá. Jorão se casa com outra esposa e tem uma filha, Jeoseba, uma princesa. Então Jeoseba é meia-irmã de Acasias e Joás é filho de Acasias. Jeoseba é casada com um sacerdote e tem um filho chamado Zacarias, que depois também foi muito importante e continuou tentando seguir todos os mandamentos da lei de Deus e foi assassinado. Então, por mais que Jeoseba tenha salvado Joás, enquanto Joás seguiu a linha de Joiada, enquanto ele foi mentorado pelo sacerdote, enquanto ele foi protegido por essa tia, ele fez coisas boas. Mas como nós vimos lá com Estela, com a Silvia, enquanto você faz ligações com as pessoas erradas, enquanto você sai da linha, da luz, e vai atrás de pessoas que não estão bem, as coligações, as coisas dão erradas. E é isso que a gente tem visto. Então, isso não mudou. Mas o que nós temos que fazer é permanecer nos mandamentos do Senhor. Então, agora vamos ao texto, em 2º livro dos Reis, capítulo 11, versos de 1 a 3, para conhecermos Joseba, a tia do rei Joás. Então, vamos ao texto. Quando a mãe de Acasias, Atalia, tomou conhecimento que seu filho tinha sido morto, ela mandou matar toda a descendência real. Mas Joseba, a filha do rei Jorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentro dos filhos dos reis que haviam sido condenados à morte. Ela o escondeu de Atalia junto com sua ama, para que não o matassem também. Ficou 6 anos sob sua proteção, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Qual é o significado do nome Joseba? Procede do hebraico, Deus é juramento, ou Javé jurou. Seu nome também é grafado como Jeosabeate, no 2º livro das Crônicas, capítulo 22, versos 11. Então vamos agora verificar Joseba. Então Joseba foi filha do rei Jorão, que está no slide, um rei mau perante ao Senhor. Este reinou por 8 anos. Ele era idólatra, ele tinha várias mulheres, e entre elas a perversa Atalia. Após a morte do rei Jorão, a Atalia foi a única mulher que reinou sobre Judá como regente, não como rainha. Por 6 anos, de 842 a 837 a.C., e que não era da descendência de Davi, porque era filha do rei de Israel, filha de Acabe e de Jezabel. Ela passou a ser rainha-mãe enquanto seu filho Acasias reinava depois da morte de Acasias. E ela matou todos os sucessores ao trono para se tornar rainha. Foi neste momento que o bebê Joás foi poupado, por ter sido escondido com sua ama por sua tia Joseba. Joseba também era meia-irmã de Acasias, filho de Atalia, e ele seguiu o mesmo caminho do seu pai, o rei Jorão. Ele reinou apenas 1 ano após a morte do seu pai e foi assassinado. Então, era mau, fez coligações erradas, também foi assassinado. Você é bom por um período, mas você faz coligações erradas, você sofre consequências. O próximo slide, ela é esposa de Joiada. Então, no 2º livro das Crônicas 22, no versos 11, tem essa falando que ela é esposa dele. É o único caso registrado de uma união entre uma princesa da casa real com um sumo sacerdote.
Joiada teve parte ativa em destaque junto com sua esposa na preservação e treinamento de Joás, o único elo vivo entre o rei Davi e o descendente mais importante dele, que nasceria séculos depois em Belém de Judá. Ela era tia de Joás. Nós podemos já passar para o slide das fotos. O Joás, então, é o bebê escondido por 6 anos, protegido no templo, guiado pelo sacerdote Joiada. Ele foi coroado rei aos 7 anos de idade e reinou 40 anos em Jerusalém. Essa tia protegeu esse menino no templo. Que lugar bom, né, para ser protegido. Ele cresceu e ele teve um mentor, o sacerdote Joiada. Esposa e marido trabalhando juntos para conseguir um bem maior, num futuro. Mas naquele momento eles deram o melhor que eles podiam dar. Então ele cresceu no templo, ele foi apresentado e coroado rei aos 7 anos de idade. Vamos então agora às lições que aprendemos com Joceba. A primeira lição com Joceba nós aprendemos que é necessário ter fé e coragem para agirmos pelo que é certo e que agrada a Deus. Na primeira carta de João 4, versos 11, lemos: Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Por que Joceba me chamou a atenção? Eu conheci a história, um homem de 51 anos de idade, são 7 irmãos, e houve uma separação. Então, muito pequenos, eles foram separados e foram colocados num órgão público, e isso fez muito mal a todos eles. Antes dessa pessoa sair, antes desse grupo de irmãos saírem, uma tia chegou para o pai, falou com o marido, chegou para o irmão e disse assim: deixa eu criar essa criança. Deixa eu ficar com esse menino. Mas isso não aconteceu. Então, assim, Joceba foi corajosa. Às vezes, a gente não tem essa coragem, essa ousadia. Então, essa tia, devido a uma ditadura paterna, a um pai que achava que ele era o dono da família e que era ele que decidia o rumo dessa família, não permitiu. A tia me contou que falou com o marido e falou assim: puxa vida, ele pode ser criado com os primos, né? Eu posso criar mais uma criança, mas o marido também não permitiu. Não permitiu. E essas crianças tomaram rumos totalmente tristes, né? Dos 7 irmãos, 2 já são assassinados, mas eles não conseguem seguir. Conhecem a palavra, mas não conseguem seguir a linha, né? Não consegue seguir os ensinamentos de Deus. E é por isso que Joceba me chamou a atenção, porque ela foi corajosa. Então agora nós vamos saber como que ela agiu. Joceba, ela foi ágil a proteger uma vida. Ela estava diante de um momento muito difícil. Como princesa, filha do rei, ela poderia exigir o posto de rainha. Mas ela optou confiar em Deus. E ela fez isso de uma maneira sábia, silenciosa e corajosa. A Thalia estava matando todo mundo. Então ela foi rápida. Ela não gritou, ela não buscou vingança, ela não fez justiça com suas próprias mãos. Ela agiu com integridade, com sobriedade. Ela havia perdido o pai, o irmão, todos de sua família, mas ela não se abateu. Ela escolheu não olhar para o que ela havia perdido. Ela focou o seu olhar para o futuro. Ela não quis brigar. Joás era um bebê e ele era o legítimo herdeiro do trono. E ele precisava ser amado, ele precisava ser protegido. E ela fez o que era certo. Ela escondeu o bebê no templo, junto ao seu esposo Joiada. Então ela teve o apoio do seu marido, que era o sacerdote.
O lugar mais seguro para uma criança, uma intervenção milagrosa da providência divina. A linha de Davi estava sendo salva e a profecia relativa ao Messias preservada. A palavra do Senhor nos pede muitas vezes coisas que são bastante complicadas para a nossa natureza humana. Como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Joseba se dedicou a cuidar do seu sobrinho. Ela o amou como um filho. E atualmente está faltando essa coragem de Joseba. Muitas famílias estão negligenciando o cuidado com as crianças. Como cristãos, que continuemos a apresentar a Deus em oração as crianças, os jovens, as pessoas vulneráveis. Pois não importa o tempo que leve, os planos de Deus nunca falharão. Então, mesmo que pareça pouquinho que a gente está fazendo por uma criança de 8 anos, pouquinho que a gente está fazendo por um adolescente perdido, pouquinho que a gente está tentando orientar um adulto, continue fazendo. Continue orando. Se você não pode fazer, ponha em oração. Porque os planos de Deus são deles. Mas Ele quer e Ele se agrada de nós podermos fazer a nossa parte. Vamos à segunda lição? A segunda lição que aprendemos com Joseba é sua constante humildade. Vamos ler segundo o livro das Crônicas, capítulo 24, versos 1a e 2. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Enquanto ele esteve ligado a uma pessoa que o amava, enquanto ele foi trabalhado, mentorado por um sacerdote, hoje em dia talvez por um professor, quantas vezes nas minhas orações eu falo, Senhor, coloca alguém para mentorar essa pessoa, coloca alguém para caminhar com essa pessoa, para continuar mostrando a luz, o caminho certo, né? Então, a humildade é uma forma inteligente de você retomar o poder da própria vida e usá-lo para produzir o que é nobre. Quer dizer, Joseba era princesa, ela podia ter lutado pelo lugar dela, mas ela não fez assim. Ela cumpriu fielmente seu dever de ensinar seu sobrinho Joás sobre o Senhor e prepará-lo para ser o rei. Ela não queria reinar, ela não queria o poder. Nós vemos aqui que quem quer o poder, quem quer reinar, acaba colocando todo mundo, parece que numa panela única, e todos sofrem. Porque cada um pensa por si, quer fazer aquilo que acha que deve fazer por escolha própria, mas não pela escolha de uma nação toda, né? Ela não, ela se preocupou com o futuro daquele povo todo. Ela vivia no templo de Deus, auxiliando seu marido, e ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Ela foi uma tia muito influente nos primeiros anos de vida de Joás. Ela submeteu-se à direção de Deus de não faltar sucessor ao trono de Davi. O resultado para quem é humilde não vem da noite para o dia. Joseba esperou em Deus, ofereceu a Joás o amor, a misericórdia e o zelo de uma família fiel a Deus. Ele se tornou rei. Ele foi muito bem educado por sua tia e pelo sacerdote Joiada. Ele conheceu a lei de Deus, ele foi um rei diferente dos reis anteriores e teve uma vida que agradou a Deus e conduziu o povo a uma maior proximidade com ele. Como eu falei, ele fez isso, teve por 40 anos, ele reinou. Enquanto Joiada faleceu com 135 anos. Enquanto Joiada esteve vivo, ele não caiu. Ele não cedeu aos problemas, mas foi só o sacerdote morrer. O grupo que estava ao redor daquele rei foi lá e fez, infelizmente, a cabeça dele. Então, apesar dele ter sido protegido, e aqui a minha ideia de pensar na tia, na ação da tia, é que não importa, faça, não importa, ore.
Mantenha aquela pessoa pedindo para que Deus faça a sua parte. E outro dia nós discutimos, eu nem sei se foi domingo na classe, porque assim, o amor ele tem que ser exigente. Você não pode concordar com o que uma pessoa faz de errado. Então assim, amar não é concordar com o que a pessoa faz de errado. Amar é continuar dizendo, você está errado, mas eu te amo. Porque como mãe, a gente quer o filho perto da gente? Quer. Mas se ele está fazendo coisas erradas, a gente toma uma atitude. Infelizmente, não há essa condição. Né? Porque assim, se você está fazendo algo errado, você pode contaminar as pessoas que estão ao seu redor. Então assim, olha, eu amo você, mas se você tiver que viver longe de mim, para que eu possa fazer alguma coisa por você, eu farei. Então aqui, Jotseba fez o melhor, Joiada fez o melhor, mas Joás, infelizmente, decaiu. Fez coisas erradas posteriormente. E depois, se vocês continuarem a ler o livro, ele acabou sendo assassinado por Zacarias, que era o filho de Jotseba. Ele não conseguia entender. Como? Meu pai tratou você como um filho. Como que você faz isso? E aí ele é assassinado, e depois Joás, com as coligações que fez, acaba sendo assassinado também. Que é o resultado de quem faz coisas erradas. O pecado nos leva à morte. Vamos à terceira lição? Com Jotseba aprendemos que podemos ser instrumentos de transformação, nos submetendo a Deus. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. É uma versão King James de 1999. Irmãos, Deus, Ele quer levantar homens e mulheres crentes, corajosos, misericordiosos, que exerçam a prática da fé pela obediência à verdade. E como Jotseba, se deixem usar por mudanças radicais. Ela deixou de lutar por poder, ela pensou primeiro no interesse do seu povo, ela correu risco de vida ao defender a promessa de Deus. Ela analisou as circunstâncias políticas e percebeu que para o bem do seu povo ela deveria agir, cuidando do futuro rei e esperando pacientemente até que se cumprisse a promessa. Mesmo diante de uma ação maldosa, não devemos retribuir da mesma maneira. Sabemos que é impossível mudar todas as coisas, mas se pudermos ter uma ação positiva, devemos fazê-lo, pois isso glorifica a Deus. Ela agiu com firmeza e dedicação. Ela foi apoiada pelo seu esposo, o sacerdote Joiada, que agiu como um homem de Deus. E é esse apoio que a gente espera, né? A gente está em casa, a gente espera o apoio de outras pessoas da casa. E então é muito importante quando marido e mulher estão juntos, conversando, tomando decisões juntos e decidindo sobre o rumo da família. Eles souberam esperar com paciência, dedicaram suas vidas para cumprir a vontade de Deus, e eles protegeram Joás. Que Deus nos ajude, irmãos, a fazer as escolhas certas com as oportunidades que estão diante de nós. O nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, Ele foi firme, inabalável e abundante em sua obra para morrer em nosso lugar. Jesus permaneceu firme em seu propósito. Ele ofereceu o seu amor para cada um de nós. E todos os esforços na adoração ao Senhor e na proclamação de sua palavra às pessoas que amamos serão recompensadas por Jesus Cristo. Aquela tia que eu falei no início sofre até hoje por não ter cuidado dessa criança. Mas a vida dela não mudou muito no sentido de não ter apoio de seu marido. Mas ela foi uma boa mãe, porque ela teve 5 filhos. Uma delas é uma juíza.
todos são formados. Então eu fico pensando, né? Aquele menino de 6 anos de idade poderia ter tido um outro rumo na vida, mas por causa da atitude de um pai malvado, conhecedor da palavra, ele tinha uma congregação, não adiantou nada. Os 7 filhos praticamente estão perdidos. Então nós temos que continuar orando e fazendo a nossa parte naquilo que nós podemos fazer. Vamos concluir então? Que possamos aplicar as boas lições aprendidas com Josseba, entre elas, agindo com fé e coragem, fazendo o que é certo e que agrada a Deus, agindo com humildade, nos submetendo a Deus, permitindo sermos instrumentos de transformação, a começar em nosso lar, na igreja e no local de trabalho. Que Deus nos abençoe. Obrigada.